Eu vim te apresentar o teu pior pesadelo. Essa é a falsa orca, que apesar do seu nome não se trata de uma baleia, e sim de um golfinho. Um golfinho bombado de 6 metros de comprimento. Você provavelmente nunca o viu em um zoológico, muito menos perto de um golfinho, devido a que seu comportamento é errático e extremamente imprevisível, porque ao serem postos nos golfinhos normais, eles terminam gerando relações extremamente tóxicas, onde eles sempre estão ou brigando ou lutando jiu-jitsu, se você sabe o que eu quero dizer. E dessa briga de jiu-jitsu termina gerando-se um animal chamado Forquinho. Mas o que realmente torna essa criatura tão assustadora, além dela ter olhos humanos demais pro meu gosto, é que elas vivem em cardumes de 5 centenas. Sim, esse demônio aquático vive em um grupo de 500. Imagina tu de boa aí no mar e quando tu olha pra baixo tem uma cardume de 500 te rodeando. Mas para apaziguar um pouco teus pesadelos, elas são criaturas relativamente pacíficas que podem formar vínculos emocionais fortes. A diferença dos golfinhos, que só estão interessados em outras formas de vida se tiver um buraco no meio. Eles até levam peixes a serem pescados para pessoas e animais que eles querem vínculos, que pra gente pode não parecer muito, mas pra eles é uma forma de demonstrar confiança. Vamos falar sobre o fato de que o Kraken é real. Essa é a lula gigante, um dos animais mais interessantes do planeta, pelo simples fato de que antes ela era um criptídeo, ou seja, ela não era formalmente reconhecida pela biologia, ela era apenas considerada lenda e história de pescador, da mesma forma que o pé grande e outras criaturas parecidas são classificadas, até que em 2006 um exemplar foi levado até a praia pelas ondas, o que não é um evento tão incomum quanto você imagina. O problema é que biólogos antigos acreditavam que se tratava de uma lula de grande porte, mas ao entrar em contato com um exemplar de 12 metros, os pesquisadores se deram conta que não podia tratar-se de uma lula normal, e com um pouco mais de estudo eles se deram conta que era uma outra espécie. Eu sei que eu dizendo 12 metros não sou como algo muito palpável, e não significa muita coisa para vocês que estão assistindo aí de casa. Por isso que eu trouxe aqui para botar em perspectiva o tamanho dela comparado com uma pessoa aqui em cima. Já que não pode faltar, eu tenho que mencionar o primo do sushi de Satanás. Isto aqui é uma lula colossal, que é uma criatura tão, mas tão difícil de encontrar informação sobre, que eu nem tenho imagens suficientes para mostrar aqui. Muita gente vai te dizer que eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, mas isso é mentira, já que todos os indivíduos e carcaças observadas se tratam de jovens da espécie. Ou seja, essas lulas colossais que rivalizam as gigantes em tamanho, na verdade tratam-se apenas de pré-adolescentes, já que apenas os exemplares mais jovens vivem na superfície. E restos de bicos e articulações encontrados dentro de cachalotes mostram que existem exemplares que passam bastante desses supostos 12 metros. Mas por não ser uma informação empírica que eu posso mostrar aí pra vocês, eu não vou levar ela muito a sério, só tô deixando aqui como curiosidade. Vamos falar sobre o fato de que zumbis existem. Este é o Ophiocordyceps unilateralis, também conhecido como fungo da formiga zumbi. Ele é um agente patógeno que infecta pequenos animais e muda completamente seu comportamento. Durante a fase de incubação, o hospedeiro vai sofrer de irritabilidade e comportamento antissocial. Mas depois de um tempo, o fungo vai tomar controle do corpo do animal, fazendo com que este suba no galho mais alto que ele encontrar e espere ele bater as botas. Depois disso, o fogo vai entrar no seu terceiro e último estágio, onde ele vai criar esse tipo de falange aqui, que libera mais agentes patógenos que vão infectar outras formigas, como nesse desenhozinho aqui maravilhoso que eu encontrei. A Titanoboa é muito maior do que você imagina. Eu sei que vocês já ouviram falar da lombriga de Satanás, mas eu nunca vi ninguém botando em perspectiva quão realmente gigantesco elas são. Para começar, aqui na esquerda nós temos uma vértebra de anaconda, a maior cobra do mundo atualmente. E aqui na direita nós temos uma vértebra de uma titanoboa pequena. Eles tinham a largura de um caminhão comercial. E o principal alimento na sua dieta eram crocodilos gigantes. Sim, ela comia super predadores como lanchinho da tarde. Se isso não é desrespeito, eu não sei o que é. Ela é tão grossa que se ela rastejasse do teu lado, ela passaria da altura da tua cintura. E se ela quisesse, ela não poderia entrar no teu quarto, porque ela é grossa demais para passar pela porta. E elas ficaram desse tamanho porque na época a Colômbia, seu habitat natural, era muito mais quente e úmido do que hoje em dia. E ao ser um animal de sangue frio, quanto mais quente e mais úmido é o ambiente, maior eles podem ficar. Este é Lolong, o maior crocodilo do mundo. Eu nunca entendi o fascínio que as pessoas têm com dinossauros, quando nós temos monstros desse tamanho andando pela Terra hoje mesmo. Sério, olha isso aqui, disso não é uma cena tirada diretamente de Jurassic Park. Lolong é um crocodilo de água salgada, sendo o mais massivo super predador do planeta, já que estes chegam a 4,5 metros de largura e comumente passam dos 700 quilos. Lolong foi descoberto em 2011 após devorar um fazendeiro na Austrália. Obviamente tinha que ser na Austrália, né? Após capturarem o crocodilo, os caçadores se deram conta que eles tinham um problema muito maior nas mãos do que esperado, porque o bicho era absolutamente colossal. Vendo que não se tratava de um espécime comum, eles decidiram levar a criatura para uma reserva ecológica e foram necessárias mais de 100 pessoas trabalhando juntos para carregar o calanguinho de Satanás. E alguns meses depois, Lolong foi oficialmente sedado e medido, e se descobriu que ele chegava ao incrível tamanho de 6,17 metros e mais de 1.100 quilos. Para você ter uma noção, um aro de basquete está normalmente a 3,05 metros do chão, ou seja, Lolong se posto verticalmente dava mais de 2 aros de basquete juntos.
Para a felicidade de uns e infelicidade de outros, o Lacoste de Beelzebub passou o 10º melhor em 2013, aos 53 anos de idade, e até hoje tem o recorde de maior crocodilo de cativeiro da história. Esquilos são um dos animais mais perigosos do planeta. Isso aqui se deve ao fato de que eles são roedores. E como você deve imaginar, eles roem coisas. E por algum motivo que eu não sei explicar, uma das suas coisas favoritas de morder é cabo elétrico. Acredita-se que 30% de todos os incêndios elétricos são causados pelo ratinho cracudo querendo brincar de super choque. Ou seja, esse bichinho aqui tão fofo tem mais chance de te mandar conhecer Jesus do que um lobo. Já que a última batida de bota registrada por um lobo foi em 1930, e quase todas as semanas um esquilo manda alguém conhecer Jesus, podemos ver que estatisticamente é um dos animais mais perigosos do mundo. E é por isso que se teu oponente é um negão, teu melhor opção é dar-lhe um socão. Porque se tu prestar atenção, o escalador fez exatamente o que você deve fazer em um ataque de urso. Ele não correu, ele gritou, ele lutou contra o urso, e mais importante de tudo, ele mostrou que ele era uma ameaça. Eu sei que olhando assim é muito engraçado ele dando soquinho no urso. Eu sei que parece muito engraçado o chute e soquinho que ele tava dando no bicho. Mas aquilo ali é uma excelente forma de comunicar pro guaxinim de Satanás que ele não é uma presa fácil. Que mesmo ele sendo menor que o urso, ele vai dar uma trabalhadeira tão grande que nem vai valer a pena a caçada. Mas uma coisa importante a considerar é que isso aqui não é um ataque 100% predatorial. Porque segundo a história que eu vi ao redor desse vídeo, logo após isso o escalador se encontrou com os filhotes dessa ursa. Em outras palavras, a gente tá basicamente vendo uma mãe proteger os seus filhos. Mas, na minha defesa, isso aqui só mostra o quão eficaz é o método que eu falei pra vocês. Eu sei que meus vídeos de sobrevivência são principalmente focados no humor, mas olha aqui, eu trouxe evidência visual que funciona assim os métodos que eu digo. Então quem sabe quando vai precisar de um conhecimento desse. Então segue aí que eu tenho uma ruma de vídeo explicando como sobreviver às coisas mais bizarras da natureza. Até metade do século passado, muitos cientistas acreditavam na existência de gigantes, sendo essa uma crença tão forte que muitas ideias políticas e históricas se baseavam nisso. E tudo isso devido a fósseis que eles encontraram que supostamente confirmavam a existência de gigantes, mas com um pouco de ciência moderna finalmente entenderam a quem pertenciam esses ossos. Este é o Gigantopithecus, o maior primata que já existiu, que era um absoluto colosso, com seus 3,50 metros e mais de meia tonelada. Eles viveram onde hoje é a China e foram extintos há menos de 100 mil anos, e é bem provável que humanos primitivos tenham interagido com essas bestas no passado. Eles estavam mais relacionados com orangotangos que com humanos, e sua extinção ocorreu devido a mudanças climáticas que afetaram sua alimentação. Enquanto o ser humano podia comer qualquer coisa se a situação ficasse feia, o nosso amigo terminou batendo as botas por não ter o que comer. Humanos são assustadores. Imagina que tu é um super predador, no topo da cadeia alimentar da África. Até que tu se encontra com uma criatura completamente alienígena. Ela não possui pelos, anda em 2 patas e é muito pequenininha. Ela tem a audacidade de correr na tua direção. Você começa uma luta com ela sem esperar muita coisa. Mas a criatura tem táticas estranhas. Ela consegue te machucar desde longe. E quando você finalmente se acerca, você é furado por um estranho objeto que ela carrega. Além dela carregar uma estranha coisa brilhante, que te dá uma dor indescritível quando você toca ela. Então você foge, você corre quilômetros e quilômetros e quilômetros. Você nem é mais capaz de ver a criatura a esse ponto. Mas depois de algumas horas, adivinha quem está lá? O estranho animal bípede vem correndo na tua direção com aquele ritmo persistente de sempre. Você continua correndo, já é o fim do dia. Você pensa que finalmente despistou seu caçador, mas depois de alguns minutos ele volta outra vez. Cansado de tudo isso, você tem que se defender novamente. Sem o elemento da surpresa, você tem uma melhor chance contra seu perseguidor. Você até consegue fazer alguma coisa contra ele, você corta seus dedos ou seu arranha, faz o que você pode. No teu estado exausto, você pensa que tudo isso acabou depois de dar-lhe ferimentos tão sérios. Mas o seu perseguidor se levanta e continua correndo na tua direção. Essa batalha dura horas, te faltam as energias para continuar. Independente do que tu faz, o caçador continua avançando. Já depois de quase um dia inteiro disso, você simplesmente desiste, teu corpo colapsa, você não tem mais força para continuar. E a sua vida termina nas mãos de uma criatura 1/4 do teu tamanho. Essa é a experiência de ser caçado por um ser humano. Vamos falar sobre o fato de que existe um super predador híbrido. Isto que você está vendo é uma mistura entre um urso polar e um urso grizzly. Mas a sua existência indica um perigo muito grande. Ursos pardos e polares normalmente se odeiam muito, tanto quanto tu e tua sogra. Mas devido ao aquecimento global, os polares estão descendo mais para o sul e os pardos estão subindo mais para o norte. Se o pai for branco, nós temos um grizzly. Se o pai for marrom, nós temos um grolar. E esse último que mencionei é basicamente o urso polar, só que com todo o super sentido de um urso pardo.
E considerando que nosso amigão no Polo Norte tem o costume de caçar humanos, você se dá conta do quão grande essa dádiva do cão é. Sem zoeira. Em muitas cidades do Canadá é ilegal você deixar o seu carro trancado, porque em caso de ataque de urso, a última segunda chance na vida que uma pessoa vai ter quando estiver correndo essa máquina de assalto é entrar no carro de alguém. E mesmo sendo um oponente formidável, ele ainda não foi páreo para a sorte humana. Porque depois de ter desrespeitado a mãe da natureza e criado essa abominação híbrida na base do capitalismo, você acharia que esse monstro seria o karma que a gente merece. Mas não, eles são inférteis. Ou seja, não vão sair aí caçando humanos e se multiplicando. O que daria um filme bem legal. Mas como eu disse, a sorte humana não tem limites. Sem brincadeira, esse é o maior mamífero carnívoro que a gente já viu na Terra. Ele viveu pelas Américas mais ou menos 3.000 anos atrás. Mais ou menos quando terminou a Era de Ouro da megafauna. E bota mega nisso, porque eles são absolutamente gigantes. Vocês lembram do vídeo anterior onde a gente falou do maior urso polar da história, que tinha 3,60 m, e completamente chocou o mundo com seu tamanho? Pois é, ele tinha esse tamanho também, em média. Ou seja, o maior urso polar da história não chega ao tamanho médio de um de cara curta. Esses bichos eram predadores tão, mas tão mortíferos, que acredita-se que foi o principal motivo que os humanos demoraram tanto em colonizar as Américas. E um dos motivos que os neandertais nunca saíram da Europa. E só como evidência que esse cachorrinho de Beelzebub é uma das coisas mais sinistras que já tocou essa terra, os nativo-americanos têm uma lenda, onde eles dizem ter enfrentado uma besta colossal no topo dessa montanha. E durante sua batalha, a besta deixou marcas de garra nessa montanha. E adivinha que bicho foi inspirado essa lenda? Pois vai acreditando, este é o maior urso polar já abatido. E em perspectiva, aqui um homem de 1,80 m ao seu lado. Toda vez que tu reclamar do calor, lembre que esse bicho aqui existe no frio. Este espécime possuía 3,70 m e mais de 1 tonelada. O que é um bom motivo para ficar bem longe do Polo Norte. Mas vocês não estão preparados para o urso de cara curta. Se você quiser que eu fale sobre ele, dá um like e segue. É isso mesmo que você está vendo. É uma vaca comendo um coelho. Isso é relativamente comum e completamente normal, porque uma distinção que você tem que fazer é que herbívoro não significa vegetariano. Herbívoro significa que boa parte da dieta do animal é composta de vegetais, mas não 100%. Caso o animal esteja sofrendo de deficiência nutricional em algo que é difícil encontrar em plantas, como ferros e alguns tipos de proteínas, eles vão comer animais menores, como por exemplo esse cervo comendo um coelho. Cervos, veados e principalmente alces já foram vistos comendo corpos humanos. E a história mais batida que existe no sertão é uma tiazinha pensando que o cavalo tá encapetado porque ele comeu 1 ou 2 galinhas. Isso aqui sim é sinistro. Um elefante pisoteou uma idosa, foi até seu funeral e destruiu a sua vila. Tudo começou quando um tanque homicida de 5 toneladas decidiu que essa senhorinha pegando água no rio seria sua próxima vítima. E bom, digamos que ela chegou a 0 de HP. Em meio à sua cremação, o mesmo elefante apareceu e invadiu o funeral, pegando o corpo da senhora e fazendo uma reencenação do que aconteceu no rio na frente dos seus familiares. E o mais louco de tudo isso é que o elefante tinha escapado de uma reserva ecológica a 200 km de distância. Ou seja, essa invasão não foi por acaso, ela foi planejada há muito tempo. Pelo menos, uns 7 dias de um gigante muito puto correndo atrás de um cadáver. E isso aí meio que pode ser a nossa culpa. Porque pra tu que não sabe, quando um elefante tá perto de terminar sua puberdade, além de fazer outras coisas, eles entram em um estado frenético de violência e instabilidade emocional, que normalmente seria contido por machos mais velhos da espécie, mas devido à caça ilegal que prioriza matar os adultos do grupo, não sobra ninguém pra botar moral nesses pivetes de 5 toneladas, o que resulta num balofo homicida de 4 patas, que sai por aí destruindo discriminadamente qualquer coisa no seu caminho. Cara, nem tem muita coisa pra brincar, eu queria diminuir um pouquinho a tensão do vídeo, mas tem nem piada o que fazer, é só trágico. Esse é o animal que tem o pior veneno de todo mundo, e ele esconde um terrível segredo na sua toxina. Conhecido como a medusa de Irukandi, é uma pequena variação de água-viva, que sua cabeça não é muito maior que um dedo humano, e ela é capaz de mandar um elefante africano jogar no Vasco. Você deve estar pensando que ela tem um veneno muito forte e muito letal, mas isso não é verdade. O que o torna tão perigoso é o efeito do veneno. Pacientes relatam uma agonia extrema depois da picada, ao ponto que a dor incapacita qualquer membro afetado, e nenhum tipo de anestesia foi capaz de diminuir o efeito. Nem morfina te salva desse passeio no colo do capeta. E é muito comum que disso pacientes pedam desesperadamente para quitar do jogo, se você sabe o que eu quero dizer. E a maioria não se recupera completamente. Eles passam anos com problemas derivados da sobrecarga nervosa que esse bicho causa. E é por isso que, pivete, orca é um dos bichos mais sinistros que tem na natureza. O mundo aquático meio que deu a gente essa imagem da orca, assim, esse negócio de entretenimento, bonitinho, não sei o quê. Mas isso é muito longe da realidade. A baleia assassina é um dos predadores mais inteligentes da natureza e dos mais cruéis também. Elas tomam muito divertimento e muito orgulho em qualquer presa abatida. Muitas vezes eles tratam a caçada como uma atividade social, mais do que realmente por necessidade.
Uma das provas disso é que elas literalmente brincam com a comida. Se elas não estão com muita fome, elas ficam jogando o animal pra cima e pra baixo, só pra se divertir. Porque elas sabem que um bichinho desse tamanho não representa nenhum perigo pra elas. Eles ficam nesse processozinho aí de entre 20 minutos, meia hora, até uma hora completa. É quase como uma atividade social pra ele. E quando sua presa está em terra firme e não pode ser alcançada, elas nadam em sincronia, alta velocidade, na intenção de criar essa ondazinha pra derrubar a vítima. Pois é, tu não tá salvo nem em cima do teu barco. Se tu acha que tu tá salvo na praia, tu achou errado. Esse golfinho com tendências diabólicas se joga no meio da areia e encalha a propósito. Tudo na intenção de pegar a sua presa. E as orcas têm um ódio especial por tubarões, por nenhum motivo aparente. Já que nossos amigos dentuços normalmente evitam qualquer tipo de conflito com as baleias assassinas. Mas eles são caçados porque sim, porque a orca é o bicho mais filho da puta do mundo. Mas de longe a coisa mais perturbadora sobre a orca é que esse negócio branco não é o olho dela. O olho dela tá bem aqui, ó. E é por isso que ser caçado por uma orca é uma das piores formas de morrer. Dá um like e segue. Estes 6 irmãos dominaram a África. Também conhecidos como a tribo Mapogo. Eles eram um grupo de 6 leões que se juntaram e dizimaram uma reserva inteira. Compostos de Makula, o meu irmão mais velho que era líder do grupo, King T e Mr. T, que eram 2 brutos da equipe. Eles 2 foram responsáveis por boa parte dos abates a outros leões. Dreadlocks, que tinha dreads. Scar, que era o primeiro a se jogar em lutas e caçadas e por isso ele tinha tantas cicatrizes. E Pretty Boy, o mais calminho do grupo, que normalmente ficava longe de problema e por isso ele era o bonitinho, entre aspas. Eles eram uma anormalidade muito grande, já que uma coalição normalmente é feita de apenas 2 leões machos. E estes não tinham nenhum problema de ter 6 alfas controlando tudo, o que lhe dava uma vantagem numérica gigantesca para ele. E com todo esse poder de fogo eles fizeram um estrago gigantesco no seu ecossistema. As hienas não eram mais um problema para eles, agora eles queriam coisas maiores. Eles começaram a caçar búfalos, começaram a caçar hipopótamos, rinoceronte e até mesmo girafas. Que se você não sabe, girafa é desse tamanho aqui, olha. Eles estavam caçando esse bichinho aí, pra vocês terem uma noção de quão forte 6 leões juntos são. Olha o tamanho desse colosso, cara. No meio dos seus anos de atividade de guerra contra as tribos, eles mataram um total de 110 leões. Sendo isso uma soma de leões machos e filhotes que eles mataram em suas guerras, e até mesmo de leoas que tentavam se opor a ele. Pois é, esse bichinho aí era brabo, hein? Você provavelmente já enterrou teu hamster vivo. Porque esses bichinhos aqui hibernam caso a temperatura corporal deles desça muito. Então se você vê essa coisa fofa aqui morta sem nenhuma explicação, decidiu enterrar ele, jogar pela privada ou o que seja, meus parabéns, você é um homicida. Já que nenhum hamster consegue morrer de forma tranquila, é muito comum que as pessoas deem o cadáver do bichinho de comer para um pet maior, como por exemplo um cachorro. Ou seja, estatisticamente, pelo menos um de vocês fez um sacrifício de sangue para o seu dogão. Se você botar ele numa sala quente, eles vão voltar ao normal depois de 3 dias. Então esse foi o vídeo, ela falou, só quero destruir o dia de vocês. Estes leões mataram 135 pessoas, também conhecido como Sombra e Escuridão. Eles foram 2 leões machos sem juba que aterrorizaram construtores da Ponte Savo, no Quênia. Com uma perspicácia quase sobrenatural para um leão, que além de ignorar as barreiras que naturalmente afugentariam boa parte da sua espécie, como por exemplo fogueira e arame farpado, eles podiam evitar armadilhas emboscadas feitas para eles, além de saber sempre que parte do acampamento é mais eficaz de atacar, já que estes sempre dão uma maneira de encontrar a ala médica, onde se encontram feridos e pessoas desarmadas. A situação estava tão ruim que depois de 9 meses e 135 mortos, o governo do Quênia podia jurar que se tratava de alguma atividade sobrenatural, porque não fazia sentido que esses leões não fossem pegos ainda. Até que eles contataram caçadores ingleses, que depois de algumas semanas foram capazes de abater o primeiro leão. E depois de muita peleja, eles foram capazes de pegar o segundo também, terminando o reinado de terror dos 2 irmãos. E quando medidos, os leões davam incríveis 2,95 m, o que é gigantesco comparado a um leão normal, já que estes chegam entre 1,80 m e 2 metros, e os leões de Savo normalmente estão no espectro mais baixo, o que mostra o quão grande uma anomalia eles eram. E além disso, eles encontraram algumas coisas interessantes, como o fato do primeiro leão ter uma lesão bucal que o tornava incapaz de caçar fauna local. E em meio ao seu desespero, o leão tentou sua sorte com os humanos indefesos de pequeno porte, que nesse momento era um animal desconhecido para ele. E ao ver que ele não precisava de uma mordida muito forte para abatê-los, ele criou um gosto peculiar por nós. E o motivo do segundo leão ter juntado ao primeiro é que ninguém sabe, ele estava ali só por osmose, provavelmente eram irmãos. Ao menos não são as teorias mais aceitadas. Só que ele deixa muitos dados interessantes de fora, como neles não terem juba, seu tamanho excessivo, suas estratégias de caça, etc. Então valeu, esse foi o vídeo, muito obrigado. Vamos falar sobre o fato de que baleias explodem. Isso que tu tá vendo aí atrás é uma carcaça de baleia, que começa a produzir gases depois de falecer.
E devido a seu extremo tamanho, o animal termina funcionando como uma espécie de panela de pressão, acumulando toda essa pressão dentro dela até explodir. E com um pouco de pesquisa eu descobri que é um problema muito maior do que eu podia imaginar, já que por ser uma visão muito estranha ver esse balão rosa criado pelos gases, turistas curiosos terminam aproximando-se muito, o que causa resultados catastróficos, já que ser atingido por centenas de quilos de intestinos a uma velocidade altíssima é obviamente bem fatal. Até mesmo transportar esses bichos é um processo extremamente perigoso, como a imagem de baixo, que eu não posso sair do meio, senão o TikTok vai banir meu vídeo, onde a explosão dessa baleia cachalote destruiu toda a propriedade local e inundou o lugar com sangue e trigo por semanas. Mas às vezes o ser humano causa mais dano que a maior arma da mãe natureza. Porque em Oregon, em 1970, eles encontraram uma carcaça gigantesca de baleia, já que é um processo muito caro e muito complicado mover esse colosso do mar. Então eles deixam tomar uma decisão muito boa e muito razoável. Eles explodiram a baleia com C4. A teoria é que mover a baleia seria mais fácil se ela tivesse em pequenos pedaços que realmente o animal inteiro. Mas o que aconteceu de verdade é que algumas dezenas de toneladas de carne saíram voando, causando dano proprietário e destruindo carros por um raio de quase 1 quilômetro. Pois é, se você vive nos Estados Unidos, é assim que eles gastam os impostos.